Olá, tudo bem? Vamos começar então nossa revisão de termodinâmica. Bom, a termodinâmica, ela estuda as relações entre calor e trabalho para um gás. Na realidade, ela estuda as condições para que um gás realize trabalho. O trabalho realizado por um gás é a pressão vezes a variação de volume que esse gás sofre. Essa fórmula é uma equação bem simples, mas é bem importante entender, porque é a partir dela que tu vai definir do que o trabalho depende. Tu vê que a pressão não muda, tem um valor só para a pressão. Essa pressão no SI vai ser medida em pascais. E para o gás realizar trabalho, esse gás tem que sofrer uma variação de volume. Essa variação de volume vai ser medida em metros cúbicos. Pascal vezes metro cúbico vai dar o joule, que é a unidade de trabalho no SI. Cara, o que essa fórmula grita para ti? Trabalho é diretamente proporcional à variação de volume. Tu vê, uma conclusão bem simples. Um gás somente realizará trabalho se o volume dele variar. Quando o volume de um gás varia, duas situações podem acontecer. Ou ele se expande. O que acontece numa expansão? Numa expansão, a variação de volume é positiva. Por quê? Porque o volume final do gás será superior ao volume inicial do gás. Nesse caso, o gás realiza trabalho. O gás realiza trabalho, tu pode até acrescentar aqui nessa frase, ó, o gás realiza trabalho sobre o meio. Tá? Numa compressão, o meio realiza trabalho sobre o gás. Qual é outro jeito de falar a mesma coisa? Qual é outro jeito de dizer isso? O gás recebe trabalho do meio. Então aqui o gás entrega trabalho para o meio, ou o gás realiza trabalho sobre o meio, e aqui o meio realiza trabalho sobre o gás, ou o gás recebe trabalho. Na situação da compressão, a variação de volume é negativa. O volume final do gás será inferior ao volume inicial. O sinal do trabalho é muito importante, porque o trabalho é uma grandeza escalar. Como o trabalho é uma grandeza escalar, o sinal do trabalho, né, o sinal dessa grandeza é um sinal quantitativo. Quantitativo. Ele dá a quantidade e não uma qualidade. Então, se tu errar o sinal do trabalho, provavelmente tu vai errar o exercício. Então, lição desse slide. Trabalho depende da variação de volume. Então, a energia interna de um gás ideal. A energia interna de um gás ideal, que é representado pela letra U, é 3 meios de nRT. Esse N aqui, não vou nem escrever, só vou fazer uma seta aqui, é o número de mols do gás. Esse R é a constante universal dos gases perfeitos. Tu estuda lá em química. O número de mols do gás vai ser constante, o R vai ser constante. Qual é a conclusão dessa fórmula? A energia de um gás depende basicamente de uma variável, e essa variável é a temperatura. Se a gente transformasse essa fórmula na variação de energia, aqui, ó, em vez de fazer a fórmula do U, fazer a fórmula do delta U, nós teríamos 3 meios de NR vezes a variação de temperatura. Qual é a conclusão, então, que essa equação nos proporciona? Que a variação de energia de um gás depende única e exclusivamente da sua variação de temperatura. Se a variação de temperatura é positiva, se a temperatura do gás aumenta, a variação de energia vai ser positiva. A energia do gás aumenta, e assim sucessivamente. Né? Não vou escrever aqui, se a variação de temperatura for negativa, se a temperatura diminui, a variação de energia vai ser negativa, a energia vai diminuir. Se a variação de temperatura for nula, se não tiver variação de temperatura, tu também não vai ter variação de energia interna de um gás. Então isso é importante para entender o que vem a seguir. A primeira lei da termodinâmica, vou limpar o que eu escrevi ali, tá, para não ficar poluído. A primeira lei da termodinâmica é uma decorrência direta da conservação de energia. Grava isso.
Princípio universal da conservação de energia. O que diz o princípio da conservação de energia? Que a energia não pode ser perdida, que a energia não pode ser ganhada, a energia só pode ser transformada. Quando tu fornece calor para um gás, parte dele realiza trabalho e parte varia sua energia interna. Quer dizer, tu dá 100 joules de calor para um gás. Desses 100 joules, 80 joules realizam trabalho. O que vai acontecer com os outros 20? Os outros 20 vão se perder? Não. Os outros 20 vão variar a energia interna do gás, isto é, vão aumentar a temperatura do gás. A variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Quer dizer, quando um gás varia de energia, tu vai fazer o calor menos o trabalho. Claro que essa fórmula aqui tem uma variação, tem muita gente que entende essa fórmula como a quantidade de calor do gás sendo a variação da energia interna mais o trabalho. Tanto faz tu trabalhar com a fórmula isolando o ΔU ou isolando a quantidade de calor. Desse jeito aqui, o que tu entende? Eu dou 100 joules, então se eu fiz 80 de trabalho, aquele exemplo que eu te dei antes, né? Eu dei 100 joules de calor para um gás. Mas desses 100 joules, somente 80 foram convertidos em trabalho. Beleza. Então a variação de energia interna tem que ser de quanto? Tem que ser de 20. Porque a energia não pode ser criada nem destruída, só pode ser transferida. Então 20 mais 80 vai dar o 100. Lembrando de novo, qual é talvez a parte mais importante desse slide? Botar na cabeça que a variação de energia interna só depende da variação de temperatura. Um gás só varia de energia se ele variar de temperatura. Ok? Vamos limpar, vamos adiante. Aqui está o slide mais importante, que são as 4 transformações: isotérmica, isobárica, isocórica e adiabática. O que eu gostaria muito para estudar isso? Que tu chegasse em casa, pegasse uma folha, um branco e fizesse exatamente o que eu vou fazer aqui. Se tu aprender a fazer isso, se tu entender isso, é difícil tu errar um exercício de termodinâmica. Primeira transformação, isotérmica. Vamos tirar todas as conclusões possíveis do nome. Se a transformação é isotérmica, iso quer dizer igual mesmo, mesma temperatura. A variação de temperatura é zero, não tem variação de temperatura. Se não varia a temperatura, não varia a energia interna. Uma coisa depende da outra, a gente acabou de ver isso. Se não varia a energia interna e a fórmula é ΔU igual a Q menos W, significa que a quantidade de calor trocada vai ser integralmente transformada em trabalho. Como é que fica a equação dos gases da isotérmica? A equação dos gases da isotérmica fica P1V1, a pressão do estado 1, volume do estado 1, tem que ser igual à pressão do estado 2 vezes o volume do estado 2. Usando aquela equação do gás ideal, né? P1V1T1, P2V2T2, as temperaturas se cancelam. E o gráfico de uma transformação isotérmica é importantíssimo. Talvez esse seja o gráfico que mais aparece nas provas. Quando tu tem um gráfico de pressão em relação a volume, uma hipérbole, aquela onde o eixo x e o eixo y viram assíntotas, vai representar uma linha isotérmica. Essa hipérbole aqui representa uma linha isotérmica. O que isso quer dizer? Qualquer ponto em cima desta linha vai apresentar a mesma temperatura. Se você pensar num gás aqui no estado A indo para um estado B, o que aconteceu aqui? Como é que se chamaria esse gráfico? Esse gráfico se chamaria de expansão isotérmica. Por que é uma expansão? Tá vendo aqui, ó? Aqui nós teríamos o volume do estado A, aqui nós teríamos o volume do estado B. O volume do estado B é maior que o volume do estado A, então o gás se expandiu. Se isso é uma expansão, o trabalho realizado é positivo. Então, todo o calor que tu deu para o gás transformou-se em trabalho. Mas a conclusão desse gráfico é que a temperatura do estado A é a mesma temperatura do estado B, porque é uma linha isotérmica, uma hipérbole. Ele não teve variação de temperatura, ele apenas variou de volume e de pressão. Muito bem. Isobárica. Na transformação isobárica, tu não troca de pressão. A variação de pressão é nula. Tu não tem variação de pressão. E aí, olha só, pensa comigo.
A gente acabou de ver que o trabalho depende da variação de volume e a variação de energia interna da temperatura. O que depende da variação de pressão? Nada. Então a transformação isobárica é aquela que você vai usar as equações como elas são, as equações completas. Trabalho é pressão vezes variação de volume e a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. A transformação isobárica é a única que tu usa as equações completas. Como é que fica a equação química? Fica volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2 sobre temperatura 2. Por quê? Porque as pressões se cancelam. Como é que fica o gráfico da isobárica? A gente não costuma fazer na isobárica o gráfico PV, porque ele ficaria um gráfico muito simples, né? Como é que seria o gráfico PV da isobárica? Apenas uma linha horizontal, porque a pressão se mantém constante. Então a gente costuma fazer o gráfico VT. E entender este gráfico VT, volume por temperatura, ajuda muito na hora de resolver o exercício. Num gráfico de volume por temperatura, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Para quê? Para que a pressão se mantenha constante. Tem que pensar isso. Por exemplo, se aqui de novo, né, nós tivermos um estado A e aqui um estado B. O que aconteceu aqui nessa transformação do A para o B? Tá vendo aqui, né? O volume de B é maior que o volume de A. Isso é uma expansão isobárica. O volume aumenta, a temperatura também aumenta. Por quê? Para que uma coisa compense a outra e a pressão continue constante. Nossa próxima transformação é a isocórica, talvez a que menos apareça em provas por ser a mais simples. A isocórica ocorre o quê? Isocórica é um nome diferente, né? Quais são os sinônimos de isocórica? Isocórica ou isométrica ou isovolumétrica. Na isocórica, isométrica ou isovolumétrica, a variação de volume vale zero. O gás não varia de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Uma coisa depende da outra. Se o trabalho vale zero, pensa na fórmula ΔU igual a Q menos W. Significa que a variação de energia interna vai ser igual à quantidade de calor. Todo o calor que tu der para o gás serve para variar sua energia interna. Tá, mas vem cá, o que é variar a energia interna? É variar a temperatura. Então, numa isocórica, todo o calor vai produzir mudança de temperatura. Como é que fica a equação química? A equação química fica P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, né? Já que os volumes se cancelam. Como é que fica o gráfico da isocórica? De novo, é incomum a gente fazer o gráfico PV, porque fica simples. Pode aparecer, mas fica fácil, né? No gráfico PV aqui, ó, voltando para a isotérmica, seria uma linha vertical, porque o volume seria constante. Então a gente costuma fazer o gráfico aqui PT. E aí, para te entender esse gráfico, basta tu te lembrar de uma panela de pressão. Tu lacra uma panela de pressão, o volume dela fica constante, tu bota ela no fogo. À medida que a pressão aumenta, à medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta e vice-versa. Um aumento de temperatura equivale a um aumento de pressão. É bem simples a isocórica. E a nossa amiga adiabática, talvez a preferida pela física. A adiabática é aquela que não troca calor. A quantidade de calor trocada com o sistema vale zero. O gás não troca calor com o meio onde ele está inserido. Se tu não troca calor, a variação de energia interna desse gás será igual a menos o trabalho que o gás realizou ou recebeu. Esse sinal negativo é muito importante. Por quê? Se for uma expansão adiabática, numa expansão o trabalho é positivo. E aí mais com menos vai dar menos. Aqui vou até escrever isso, ó, porque geralmente quando cai a diabática é isso que cai. Numa expansão adiabática, numa expansão, o ΔT é negativo. Quando o gás se expande adiabaticamente, ele perde temperatura, ele perde energia interna. Porque numa expansão o trabalho vai ser positivo, e aí menos com mais vai dar menos, o ΔU é negativo.
Se for uma compressão, se tu comprimir o gás adiabaticamente, se for uma compressão, o ΔT será positivo. A temperatura do gás vai aumentar. Importante lembrar também que a adiabática é sempre uma transformação rápida. Quando um exercício te falar que um gás sofreu uma transformação rápida, uma transformação veloz, a transformação é adiabática. Por quê? Porque esse conjunto aqui, ó, essas três transformações aqui, ó, elas trocam calor. A quantidade de calor que elas trocam com o sistema é diferente de zero. Então elas são transformações lentas. Elas demoram para acontecer. Como é que fica o gráfico da adiabática? Aqui a gente volta para o gráfico PV. A gente volta para o gráfico PV. E aí o que tu vai ter aqui? Uma hipérbole, que é uma linha isotérmica. Aqui tu vai ter outra hipérbole, que é uma linha isotérmica. A transformação adiabática é uma curva entre duas isotérmicas. Vou fazer aqui uma expansão adiabática. Vai ser uma curva assim, mais ou menos. Ó. Tá vendo aqui? Essa linha preta aqui. Ó. Tu foi do estado A para o estado B. O que aconteceu com o volume? O volume aumentou. Se o volume aumenta, né, é uma expansão. Se é uma expansão, o ΔT é negativo. A temperatura diminui. O gráfico confirma isso? Sim. Qual é a outra coisa importante saber? Isso aqui é uma linha isotérmica. Conforme tu te afasta da origem, a temperatura da linha isotérmica aumenta. Então, tipo assim, vamos supor, né, vamos inventar aqui que essa linha isotérmica seja do 200 Kelvin. Aí essa isotérmica, por estar mais próximo da origem, seria uma isotérmica do 100 Kelvin. Então, se esse gás foi do A para o B, ele diminuiu de temperatura. É uma expansão adiabática e a temperatura diminuiu. Cuidado, né? Não é porque não troca calor que não varia de temperatura. Uma coisa que eu esqueci aqui foi colocar a equação geral. A isotérmica usa a equação geral. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Até porque... a adiabática, desculpa, eu falei isotérmica. Até porque na adiabática, todos os parâmetros aqui vão variar. Tu vai ter variação de pressão, vai ter variação de volume e vai ter variação de temperatura. Olha o gráfico aqui, ó. A pressão A é 1, o volume A é 1. O que aconteceu no B? Tu diminuiu a pressão, tu aumentou o volume e tu diminuiu a temperatura. Quer dizer, os três parâmetros dessa equação se modificam. Beleza? Faz isso numa folha em branco, tá? Deixa esse slide em pausa e vai tentando fazer. A partir do momento que tu conseguir fazer esse slide sozinho, é difícil tu errar algum exercício. Agora, vamos adiante, vamos para a revisão da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei não é uma decorrência da conservação de energia. A segunda lei foi proposta por Carnot, mais ou menos em 24, apesar de vários outros físicos também terem postulado coisas sobre a segunda lei, mas ela é atribuída basicamente ao Carnot. Ela diz que nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode apresentar rendimento de 100%. Ou, espontaneamente, o calor só pode ser transferido da fonte quente para a fonte fria. Ou, a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado, termodinamicamente, tende a incrementar-se com o tempo, até alcançar um valor máximo. Isso aqui é bem importante. Num sistema isolado termodinamicamente, a entropia aumenta até que ela atinge o valor máximo. A partir daí vem a máquina térmica. A máquina térmica é uma máquina que opera entre duas fontes. A fonte quente é onde vai estar o calor. No caso de uma máquina a vapor, a fonte quente seria a caldeira, onde tu coloca o carvão para aquecer a água. A fonte quente envia o calor para o motor. No caso aqui é sempre um fluido que vai fazer essa passagem do calor. Numa máquina a vapor é o vapor de água, que vai transferir esse calor para o motor. É impossível este motor aproveitar todo este calor para realizar trabalho. Ele apenas aproveitará uma parte, porque nenhuma máquina térmica pode ter rendimento de 100%. Então, sei lá, esse calor vale 100 joules. Vamos inventar aqui, para facilitar a vida. Vamos supor que desses 100 joules tu realize 20 joules de trabalho, né?
a máquina, o motor recebe 100, realiza 20 de trabalho. O que aconteceu com os 80 que ficaram faltando? Os 80 são enviados para a fonte fria na forma do calor 2. No caso de uma máquina a vapor, a fonte fria é o próprio meio ambiente, é o meio externo onde a máquina está inserida. Então, olha aqui, ó. O trabalho realizado é o calor 1 menos o calor 2, claro, né? 100 menos 80 vai te dar os 20. E o rendimento da máquina térmica é o trabalho dividido pelo calor 1. O rendimento é em porcentagem. No caso aqui do exemplo que eu inventei, o trabalho que tu realizou foi de 20 joules, tu recebeu 100 joules para realizar esse trabalho. Isso vai dar um rendimento de 0,2, que equivale a um rendimento de 20%. Seria um rendimento até bom, tá? Para uma máquina a vapor, impossível. Mas para um motor de combustão interna, tipo um motor a gasolina, um motor a diesel, isso poderia acontecer. Beleza? Legal. Não confunda a primeira lei com a segunda lei. A segunda lei, ela complementa a primeira. Pela primeira lei, poderia existir uma máquina que transformasse todo o calor em trabalho. Mas aí a segunda lei complementa dizendo que isso é impossível. Gráficos. Num gráfico de pressão por volume, a área da figura representa o trabalho. Então tu está vendo aqui que nós temos essa área aqui rosinha, salmão, para ser mais chique. Nesse caso aqui, a área do gráfico representa o trabalho realizado pelo gás. A gente resolve muito exercício de vestibular, porque cai muito gráfico em termodinâmica usando essa malandragem aqui. Aqui eu coloquei para ti dois tipos de gráfico. Uma transformação aberta, tá vendo aqui? Ó, por que essa transformação é aberta? Porque tu vai do estado A para o estado B. Se tu vai do estado A para o estado B, o que tu fez aqui? Ó? Vamos revisar. A pressão do A é igual à pressão do B e o volume do B é maior que o volume do A. Como é que se chamaria essa linha gráfica? Essa linha gráfica seria uma expansão, porque o volume aumentou. E o que não mudou? A pressão. Então seria uma expansão isobárica. Esse gráfico que está aqui é um gráfico diferente. Tu sai de um estado A, tu vai até um estado B. Desse estado B, tu vai para o estado C. Do estado C, tu vai para um estado D. E finalmente você retorna ao estado A. Isso se chama uma transformação cíclica. Tu retorna para o mesmo ponto. Numa transformação cíclica, a variação de energia interna vale zero. Tu não varia a energia interna. Por quê? Porque a temperatura inicial do ciclo, né, aqui do H, que vai ser um valor, vai ser a mesma da final, porque tu retorna para o estado A. Cuidado, a temperatura varia durante o ciclo, mas se tu pegar o estado inicial e o estado final, não tem variação de energia interna. Numa transformação fechada, numa transformação cíclica, somente a área do ciclo é o trabalho. Tu não pode fazer a área até o eixo X, como tu está acostumado. É somente a área interna, essa área que está pintada aqui de azul. E aí você tem que ter cuidado que todo ciclo tem um sentido. No ciclo que eu inventei aqui, o sentido é horário. Se o sentido do ciclo for horário, certo? Se o sentido for horário, o trabalho é positivo. Se o sentido do ciclo for anti-horário, o trabalho é negativo. Nesse meu ciclo aqui, o gás está realizando o trabalho sobre o meio. Se as flechas forem invertidas e for um ciclo anti-horário, o meio estaria realizando o trabalho sobre o gás. Isso é uma dica muito útil para resolver muito exercício de vestibular. Continuando, a gente tem o ciclo de Carnot. Deixa eu apagar aqui para não poluir. Ciclo de Carnot, também conhecido como ciclo reversível, porque ele é composto por transformações reversíveis. Olha o gráfico PV aqui, ó. Já deixei pronto para ti duas transformações escritas. Tu sai de um estado A e tu vai até um estado B. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma hipérbole. O volume está aumentando e a temperatura está se mantendo constante. Então, essa parte aqui do A para o B é uma expansão, e a dificuldade, expansão isotérmica.
Logo depois que tu realiza a expansão isotérmica, tu vai do estado B para o estado C. Isso é uma expansão adiabática. Te lembra? O adiabático está sempre entre duas isotérmicas. Aqui tu tem uma isotérmica, aqui tu tem outra isotérmica. Por que o ciclo de Carnot é conhecido como ciclo reversível? Porque tanto a transformação isotérmica como a transformação adiabática podem ser revertidas, já que aqui tu não muda de temperatura e aqui tu não troca calor. Isso é a ida, tá vendo? Expansão, expansão. A volta vai ser do estado C para o estado D. O que aconteceu aqui? Do estado C para o estado D, o volume diminuiu, né? Só que a temperatura se manteve constante, porque é uma hipérbole. Então isso aqui será uma compressão isotérmica. Uma compressão isotérmica. E o fechamento do gráfico é ir do estado D para o estado A através de uma compressão adiabática. Então são duas expansões e duas compressões. Duas isotérmicas, duas adiabáticas. E infelizmente esse ciclo deve ser decorado, tá? Provas como a URGS, como a PUC, como Santa Maria exigem que você saibam de cor o ciclo de Carnot. E exigem também a sequência aqui de cor. Tá? O ciclo de Carnot é um ciclo que foi imaginado pelo Carnot que se uma máquina térmica trabalhasse de acordo com este ciclo, ela apresentaria o maior rendimento possível. Só que o Carnot já previu que esse rendimento nunca será de 100%. Essa observação é muito importante. Tem questões perguntando, o ciclo de Carnot contraria a segunda lei da termodinâmica? Não. Se o ciclo de Carnot prevesse um rendimento de 100%, ele estaria contrariando a segunda lei, mas ele prevê que o rendimento vai ser o máximo possível, mas que já não vai dar 100%. No ciclo de Carnot, tu consegue calcular o rendimento ideal que uma máquina pode apresentar. O rendimento do ciclo de Carnot ele depende apenas da diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Deixa eu apagar ali aquele risco que eu fiz ali para não poluir aqui já. Fica meio... Cadê, meu? Tá aqui é tudo branco, não consigo achar. Vou apagar tudo aqui, beleza. O rendimento ideal do Carnot ele depende apenas da diferença de temperatura entre as fontes. O rendimento ideal do ciclo de Carnot é a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. O cuidado que você deve ter aqui é que normalmente eles vão te dar a temperatura em Celsius nas provas, e você sabe muito bem que as temperaturas sempre medidas em Kelvin. Celsius e Fahrenheit não existem, não são nem considerados grandezas físicas. Esse rendimento seria o rendimento se ela trabalhasse de acordo com o ciclo de Carnot. Como também é impossível uma máquina trabalhar com o ciclo de Carnot, as questões aqui costumam fazer porcentagem sobre porcentagem. Tipo assim, ó, uma máquina possui 60% do rendimento ideal. Nessa forma, tu vai calcular o rendimento ideal que ela teria. E aí depois tu vai calcular 60% sobre o valor que tu encontrar aqui. Porque ela nunca pode ter o rendimento ideal, o rendimento de Carnot. Beleza? Se tu ainda ficou em dúvida, o que eu te aconselho agora? Pega os vídeos lá dos exercícios resolvidos e assiste vários vídeos, dá uma olhada. Pega uns 5, 6 exercícios resolvidos que eu tenho lá e assiste os vídeos. Isso vai te ajudar muito. Valeu, bom estudo, um abraço.